Renan Santos, louco ou gênio? Será o próximo presidente da República ou mais uma promessa política que vai cair no ostracismo? Se você me acompanha já faz um tempo, sabe que a gente tem um vídeo analisando a oratória do Renan Santos aqui no canal, vou deixar o link aqui. Hoje eu vou me debruçar sobre a entrevista dele na sabatina do G1 na Globo News. Vamos fazer um react disso. Estamos em época de eleições, então é a proposta aqui do canal analisar a comunicação de vários presidenciáveis, analisar a comunicação de vários candidatos a governadores, fazer react de debates. Então se tem alguém específico, comenta aqui no chat. Uma pequena contextualização para quem não sabe quem é o Renan Santos. Renan Antônio Ferreira dos Santos, nascido em 1984 em São Paulo, cofundou o Movimento Brasil Livre, MBL, em 2014 e liderou a Marcha pela Liberdade, que saiu de São Paulo e percorreu mais de 1.000 quilômetros até Brasília. Depois de anos apoiando candidatos de partidos diferentes, sem ter legenda própria, encabeçou a criação de um partido oficializado em 2024, que foi o Partido Missão, do qual é presidente. Em 2026, lançou a candidatura própria à presidência e foi o primeiro entrevistado da série de sabatinas individuais que o G1 e a Globo News criaram para cobrir a corrida presidencial com as jornalistas Andréia Sade, Natuza Neri, e é exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos para o react do primeiro trecho da oratória de Renan Santos. Em que, eu estou num momento de alta, são os famosos 6 primeiros meses. Mas então o senhor sabe que não dá para governar sem o Centrão. Mas eu tenho certeza disso. Você não verá um discurso de molecagem no sentido de, não, eu vou governar. É impossível. Até porque o nosso modelo democrático, pós-88, ele é uma mistura de parlamentarismo com presidencialismo. Então, eu não apenas eu falo que eu terei que governar com eles, eu terei que compor governo com eles, eu terei que compor ministeriado. O que eu vou precisar fazer é estabelecer as regras para isso. Isso é inegável. Tem mais um elemento que a gente vai precisar fazer. Mas então o senhor está admitindo nesse caso que o senhor vai governar com palavras suas, parasitas, vagabundos. Sim, o eleitor, vou complementar, o eleitor brasileiro vai eleger pelo menos 300 parasitas e vagabundos. Como eu sou um democrata, eu vou ter que compor, não com um bandido nomeado por um membro do PP. Mas o senhor vai compor ou ceder? Compor. Ceder na vida faz parte de negociações. Se eu fizer uma negociação republicana, ceder faz parte. O que eu não farei são negociações não republicanas. E esses são os limites impostos por um candidato. Pausa. Você percebe que o Renan pensa muito rápido e a todo momento ele foi colocado aqui com perguntas complicadas, tentando colocar ele para se contradizer. Perceba a construção argumentativa dos jornalistas para tentar pegar ele no pulo. Você não vai governar sozinho, ou vai? Não, não vou. Você tem consciência que você precisa do Centrão, né? Tem. Mas você não acabou de falar que o pessoal do Centrão é parasita, bandido? Sim. E eu vou precisar compor o governo com eles, porque o eleitor brasileiro vai eleger eles e a gente vive num sistema que precisa que se governe junto com eles. Então, tentam pegar ele numa contradição, mas ele está muito bem preparado para responder tudo isso. E quando a jornalista fala compor ou ceder, olha só que interessante, aí ele não caiu na armadilha. Ceder o quê? Ceder até faz parte de uma negociação, mas aqui a gente vai compor, definindo as regras. Então, aqui ele já saiu muito bem no sentido de não cair em armadilhas. Uma outra coisa que eu queria destacar, não sei se vocês perceberam, mas de vez em quando ele tem um outro vício de linguagem. Fala um olha pra cima, usa uma linguagem que talvez não seja a mais culta, por exemplo. Eu não vou ficar de molecagem. Aí você me pergunta, Giovanni, esse é o ideal? E se você me acompanha mais tempo nesse canal, você sabe que eu sempre respondo a isso. Pessoal, primeiro, eficácia da comunicação depende do resultado. O Renan já está em 5 dígitos de intenções de voto nas pesquisas. Então você falar que ele não tem resultado, calma lá. E o segundo ponto, a autenticidade é um dos maiores princípios que a gente tem na comunicação. Se for falar de ideal de comunicação, o Trump não tem uma comunicação ideal, o Bolsonaro não tem uma comunicação ideal, o Milei tem aquela cara de maluco, então todo mundo fica falando, Renan, penteia esse cabelo. O Milei e o Donald Trump têm cabelos estranhos e foram eleitos. Então você percebe que a autenticidade é um princípio que se sobressai a muitas regrinhas. E o Renan é esse cara autêntico. Ele tem a linguagem dele, que é uma linguagem mais incisiva, mais jovem, mais do digital. Ele consegue se conectar bem com o público da internet. Vamos continuar. Candidato que venceu com essa agenda. Agora, as pessoas vão eleger um candidato a presidente, não um showman ou um cara que vai fazer um statement anti-sistema. Não é possível fazer um statement ou uma declaração, sou o candidato... Eu já mandei esse feedback. Se o Renan Santos fosse meu aluno de comunicação, o que eu falaria para ele? Diminua o uso de termos em inglês. É inegável que o Renan é muito inteligente. Dá para perceber. Raciocínio rápido, profundidade nos argumentos. Só que o Brasil não sabe o que é statement. O Brasil tá nem aí pro que é o statement.
O Brasil tá aí pra picanha. Emoção convence mais que a razão. O Renan, ele sabe apelar pra emoção. Já vi vídeos dele, já analisei, vou deixar de novo o link aqui. Discursos em que ele realmente consegue ser passional. Só que o termo em inglês, ele não vai ajudar em nenhum lugar. No máximo, do máximo, do máximo, se ele estiver falando para empresários, num contexto específico, ele pode apelar um pouco mais para os termos em inglês. Só que aqui ele tá em rede nacional. E quanto mais simples você é na sua comunicação, mais pessoas te entendem. E aí mais pessoas te compram. No caso dele, mais pessoas votam. Então, aqui, ele precisa maneirar nos termos em inglês. E já melhorou, tá? Antigamente era mais. Candidato de sistema que vou governar sozinho. Não dá, o Brasil tá quebrado. Não dá, assim, a gente só falou agora da parte fiscal que precisa passar. Tem muitos outros elementos que a gente precisa resgatar em termos de nação que vão precisar de maioria no Congresso. Maioria para PL e para PEC. Então eu já aviso pro eleitor. Eu já venho avisando nos meus comícios, nos meus eventos. Eu vou ter que conversar, eu vou ter que negociar e compor com membros deste parlamento, desses partidos, que vão para a eleição mais corrupta da história brasileira. Agora, candidato, no último congresso... Bom, vamos agora para o próximo trecho do React. Vamos matar quem roubar. Eu quero entender o que essa declaração quer dizer. O senhor está dizendo que vocês vão matar o ladrão de celular, o sonegador de impostos, o político corrupto, a mulher que rouba na venda 2 litros de leite para alimentar o filho. Quem que o senhor está dizendo que vai matar? Foi uma bela declaração que eu dei no púlpito. Foi transmitido aqui, inclusive. Eu não sou fã de você ficar falando com vícios de linguagem. Você percebe que ele falou aqui. Não precisa começar com ao meu ver. Porém, o Igor do Flow, que também é um dos meus alunos, eu faço as palestras dele agora, ele fala cheio de vício de linguagem. E ele tem um dos maiores podcasts da história. O cara é um fenômeno. Por quê? Porque autenticidade, simplicidade, conexão são coisas que valem mais do que perder vícios. Porém, sempre é bom, na minha opinião, perder vícios. Então aqui eu tiraria os ans e os es e os nes. Transmitido aqui, inclusive, pela Globo News. Então vou contextualizar a declaração para responder você de maneira muito precisa. Eu estava falando que nós vamos viver num país em que você vai poder andar com seu celular na rua e você vai comprar as coisas que você quer e você não será assaltado. Quem tentar te fazer isso vai morrer. O que eu estou demonstrando num discurso político? Que se você estiver diante de um assalto à mão armada, que é o grande problema que gera medo das pessoas na rua, São Paulo, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes no meu estado, que é São Paulo, diminuiu bastante. Já já, São Paulo vai ultrapassar uma taxa menor que a dos Estados Unidos da América, em termos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Entretanto, todo mundo fica inseguro em andar em São Paulo. É o assalto à mão armada. O assalto à mão armada, hoje, um policial em São Paulo, não São Paulo, no Brasil, ele tem a possibilidade de legítima defesa de terceiros. Que é, se alguém está assaltando você à mão armada, ele poder agir de maneira armada. Tentar um tiro não letal, se acontecer de ser letal, aconteceu. O que eu estou avisando é o approach, a resposta que a presidência da República tem que dar. O approach. Renan, para com isso, cara! Cara, 2%, 3% do Brasil no máximo sabe o que é approach. Não fale approach, fale abordagem. A presidência da República tem que dar é o bandido ser tratado como bandido e o cidadão como cidadão. E que o cidadão não tem que ter medo. Aquilo é um recado político importante de uma intenção de um próximo presidente de enfrentar de maneira muito dura o crime. Então, beleza, entendi. Discurso político de você vai poder andar na rua sem medo de ser assaltado. Essa parte eu entendi. Mas ela colocou um questionamento importante. Peraí, mas se você vai matar bandido, então político corrupto ou esse tipo de crime aqui também entra nesse negócio? Ele poderia ter feito essa diferenciação na resposta para essa resposta ser mais efetiva. Vamos ver se elas vão pegar no calo e identificaram isso ou não. O risco de matar inocentes, eu tô falando isso porque o senhor tá falando que foi um discurso que o senhor fez lá na convenção, a gente assistiu, a gente acompanhou. É um slogan da campanha. Eu já vi o senhor falar várias vezes, a gente leu aqui o plano de governo, o senhor explica do que se trata. Teve até bichinho de pelúcia sendo vendido ali com essa frase, então o senhor usa muito isso, né? Sim. É uma marca da campanha. O senhor não teme abusos em nome do senhor, como líder do grupo, usando esse slogan? Não, não temo. A gente já vive numa sociedade do abuso. Primeiro, a gente vive numa sociedade em que o abuso e a violação dos direitos humanos se tornou regra. A exceção se tornou viver em lugares seguros em que você não é assaltado por todos os lados. A gente vive uma sociedade de medo. Portanto, eu quero inverter isso. A minha declaração foi muito clara. Hoje, diante de um cidadão armado, uma pessoa... Acho que nem tem como haver muito engano. Se você é um policial e está na rua e está diante de um bandido que está apontando uma arma para uma pessoa... Como agora, não sei se acompanha um caso horroroso aqui no Rio de Janeiro, de um menino autista, estava no meio da rua,
um bandido armado tentou roubar o cordão dele, ele entrou em pânico, o menino fugiu, o cara atirou e matou ele pelas costas. O que um policial deveria fazer diante desse caso? É fazer uso da força. O uso da força, nesse sentido, ele tem que ser apoiado pelo Estado, suportado pelo Estado. A autoridade policial ela tem que ser respeitada e dignificada nesse sentido. Isso não significa que o abuso ele tem que ser acobertado ou achar que as consequências do abuso são meros números. Não. Mas isso é diferente de matar como política de Estado, né? O que o policial pode fazer no momento de uma ocorrência como essa está permitido. Sim, né? Constitucional. Agora, o que eu entendo quando o senhor fala vamos matar, que isso vai ser uma política de Estado. Aí é uma confusão, Natunzi, desculpa interromper, entre um slogan e uma prática. Eu não vou permitir que policiais fiquem andando atirando a esmo, isso nem existe. Agora, a ideia própria de que o Estado ele vai iniciar sua luta para fazer um enfrentamento total ao crime, respeitando o preceito. Aqui é muito interessante, porque ele está aplicando uma técnica muito boa, que o próprio Pablo Marçal utiliza, apesar do Renan odiar o Pablo Marçal, que é o marketing do absurdo. Eu já falei disso antes aqui no canal, então quando ele fala, prendeu, matou, é óbvio que a mídia tradicional, é óbvio que os oponentes políticos dele, é óbvio que todo mundo vai olhar, que absurdo, olha só o que ele tá falando, prendeu, matou. Só que aí estão falando dele. Aí ele só vai lá e explica, não gente, prendeu, matou é o seguinte, quando alguém está lá cometendo um crime usando uma arma, ele tem duas opções, ou ele se entrega pra ser preso, ou ele vai acabar morrendo porque a polícia vai atirar pra matar, é a vida. Porque ele tá cometendo um crime e a gente tem que proteger o cidadão. Ele não merece a proteção porque ele tá sendo a pessoa que está ferindo o direito dos outros. E aí quando ele vai explicar, então eu concordo com o que ele tá falando. E aí ele recebeu todo esse marketing gratuito. E já fica a pulga atrás da orelha do pessoal. Caramba, mas quer dizer que essa galera que critica, eles não querem isso? O bandido tem arma, o cidadão não tem arma. Na prática, o bandido faz o que quiser, o cidadão tá com medo. E quando ele fala, olha, a gente vai proteger o cidadão, ou o bandido se entrega, ou ele vai acabar morrendo numa troca de tiros, todo mundo ataca o cara que tá falando isso, em vez de atacar a insegurança, atacar o crime organizado. Então, o Renan acaba fazendo o pessoal odiar quem criticou o Renan. Isso é inteligente, isso precisa ter muita habilidade pra fazer, porque você precisa ter resiliência, inteligência emocional, pra lidar com o tanto de crítica que vai vir e conseguir transmutar essa energia de ódio em fã. É uma tática bem avançada, mas extremamente eficaz. Prendeu, matou foi uma jogada genial de marketing, na minha opinião. Vai se provar ao longo do tempo. Se você é muito morno nas suas colocações, ninguém vai te ouvir. Precisamos ser enfáticos, precisamos ser categóricos, precisamos chamar atenção, precisamos de hipérboles, precisamos de exagero, precisamos de força na comunicação, porque é assim que você chega nos lugares. Se você falar, olha, a minha candidatura ela é pautada pela razoabilidade, nós vamos analisar todas as situações, ninguém vai te ouvir. Você tem que bater na mesa e falar com emoção, falar coisas que toquem o coração das pessoas, senão não vai rolar você ser eleito. E o Renan entendeu isso. Tem mais um react. A gente vai atuar... Como é que garante que o morador, que não tem nada a ver com o crime, não vai ter os direitos suspensos? O morador já não tem direito nenhum. Aí é acreditar numa ficção de que aquele morador de uma favela ou de uma cidade tomada pelo crime organizado, ele é um titular de direitos. Ele tem direitos nominais. O direito que está na Constituição é nominal para ele. Aquela pessoa nunca viu um direito. A vida, a liberdade, propriedade, direitos humanos de primeira geração, a gente aprende no primeiro ano de faculdade de direito. A pessoa dispõe disso na favela? Se eu pegar, chama vocês pra gente andar agora num complexo alemão. Tô falando de prisões sem mandado, o senhor sabe disso, o senhor fez... Não prisões... estou falando de sair prendendo moradores aleatórios. Mas se suspender direitos... Porque eu tô perguntando como é que garante que isso não vai acontecer. De acordo com a lógica do próprio direito que a gente está aplicando, aqui não é nem a gente que está querendo, porque já passou essa legislação das facções. Você determinar que a pessoa é membro de uma facção criminosa, é essa pessoa que vai ser alvo de uma operação policial, não o morador. Mas aí a gente está falando de decreto de estado de defesa. O decreto de estado de defesa é para você fazer operações, e nestas operações você ter os instrumentos de estado para buscar os bandidos. Se você é uma dona de casa que teve sua casa, por exemplo, invadida, para dar um caso concreto que acontece aqui no Rio de Janeiro, conversando com membros do BOP, eles explicando as dificuldades, e porque é o próprio BOP que é favorável a isso. Se é um morador de uma dona de... Sagacidade dele aqui. O pessoal tava enchendo muito o saco dele. Ah, mas você vai colocar estado de defesa, vai suprimir direito, e o cidadão de bem, como é que você vai perceber? Ele falou, ó, tá falando com o BOP? Sabe o BOP? Então, quando ele fala isso, aí quando ela questionar, tá questionando o BOP,
não ele. Digamos que é uma falácia no sentido de argumento de autoridade, mas na prática, isso é interessante você que segue aqui entender. A gente tem que ser falacioso de vez em quando. Sabe por quê? As falácias lógicas são falhas na lógica. O grande problema da falácia lógica é você achar que isso torna um argumento correto. Um argumento ele é correto ou não pelos seus próprios méritos. Se tem lógica no argumento. Um argumento de autoridade, mas fulano falou isso, não torna o argumento correto. Por isso que é uma falácia lógica. Mas na prática, a gente precisa trazer elementos que mostrem que o que a gente está falando é mais provável do que possível. Isso tem a ver com argumentação. E quando ele fala que o BOP fala isso, querendo ou não, ele está usando um subterfúgio aqui argumentativo, que pode ser considerado uma falácia, mas na prática convence, dá força. Se do lado lógico se chama de falácia do apelo à autoridade, na persuasão se chama de gatilho mental da autoridade. Isso é interessante você saber. Existe uma diferença da argumentação e existe uma diferença da persuasão. O Aristóteles, ele falava, você precisa de ethos, pathos e logos para convencer. Ethos, credibilidade, autoridade. Paixão, emoção. E logos, razão. A argumentação tem muito a ver com o logos, com a razão, com a lógica. Só que para convencer, você precisa também do pathos, da emoção, e do ethos, da autoridade e da credibilidade. Quando ele fala do BOP, ele tá fortalecendo o ethos. Doideira? Morador de uma dona de casa, que aí vem o bandido. E aí outra coisa que ele tá fazendo, tá trazendo pro caso concreto. O que, do ponto de vista lógico, também pode ser visto como uma falácia, que é você usar anedotas, você falar, mas tem essa situação aqui concreta para justificar uma situação abstrata, que não necessariamente aquela situação concreta se aplica a todas. Só que na prática convence, porque é o gatilho mental da especificidade. Eu gosto de misturar esses assuntos, gente. Não sei se vocês já viram em algum lugar essas análises que misturam desde marketing, a gatilho mental, a persuasão, a retórica, técnicas de comunicação e oratória no geral. Então, é essa a proposta aqui desse canal. Se você acha bacana e quer ter acesso a mais esse conhecimento, se inscreve aqui no canal. Vou dar uma dica de ouro, maratona, porque não só tem react aqui, tem vídeos e mais vídeos explicando esses conceitos. Tem um vídeo só de gatilhos mentais. Você não sabe o que é? Vou deixar aqui o vídeo pra você aprender. Tem um vídeo só de arquétipos. Tem um vídeo só de argumentação, tá aqui. Então, maratona esse canal. Esconde na sua casa e coloca armas na sua casa, eu preciso entrar na sua casa para retirar ele. Agora, você não vai ser retirada. A investigação que levou o Estado a saber, este aqui é um membro do Comando Vermelho que está operando nessa favela, não necessariamente vai buscar você simplesmente porque sim. Apenas a polícia tem mais meios de ação para poder buscar ele. E eu queria entender como é que isso vai se dar, porque no seu plano de governo, o senhor vai cuidar da segurança pública por meio desses institutos, o Estado de Defesa e a GLO. Posso, claro, complementar? Esses são os instrumentos excepcionais para eu vencer a guerra contra eles. Eu quero ver um país de normalidade. Eu não quero precisar de fazer nada, eu quero fazer o que for meramente necessário para recuperar os territórios. Ok, entendi. Agora, como é que o senhor vai fazer isso em 2 meses? Porque no caso de estado de defesa, o senhor tem um limite de 60 dias. O senhor sabe disso? Sim. Tem um limite de 60 dias. Que pode ser prorrogado. 30 dias sim. E mais 30 dias. O que eu entendo e quero saber do senhor é o seguinte: ou o senhor vai resolver a criminalidade por meio do estado de defesa em 60 dias, ou o senhor vai atropelar a Constituição. Não, porque não é assim que é. Gente, é umas perguntas, sinceramente, muito básicas. Você percebe que as perguntas, elas estão indo para um caminho de instrumentos burocráticos para fazer as coisas. Tipo assim, tá, eu entendi que você quer combater a violência, eu entendi que você tá com essas propostas, eu entendi que você quer fazer isso. Em vez de debater o mérito, tá, mas na prática, qual que é o artigo que você vai utilizar e qual que é o exato instrumento burocrático com prazo correto que você vai utilizar para poder fazer isso? É uma pergunta muito idiota, sabe? Porque a política não é isso. Inclusive, o político, ele tem o poder de mudar a lei. Se ele quiser, ele muda. Então, cara, essas perguntas, aí a gente tem que entender um pouquinho dos pressupostos e das entrelinhas. Quando ela está fazendo essa pergunta, ela está querendo pintar o Renan como uma pessoa que, não entende das regras, e 2, já tentando colocar na cabeça do eleitorado que o que ele está propondo é impossível. Porque, cara, em vez de debater o mérito da questão, cara, de verdade, dá vontade de responder assim, cara, a gente vai usar os meios legais disponíveis. Esse aqui é só que eu tô aqui pra falar de política, não de direito. Vocês me chamaram pra gente fazer aqui uma análise jurídico-constitucional do meu plano de governo, ou a gente tá aqui pra falar do plano de governo em si? Porque, realmente, elas estão fazendo perguntas muito burocráticas e formais. Você tem 2 modelos de enfrentamento ao crime organizado. Você tem 2 operações de crime organizado no Brasil. Uma é a operação do Comando Vermelho, que é uma operação territorial. Ela é uma operação muito similar à que tem ao Salvador, que é a ocupação de território e atividades econômicas ilegais que acontecem naquele território. Essa é uma operação mais fácil que o Estado de Defesa debela ela
de maneira mais intensa. Eu consigo pegar todos os grandes nódulos, as regiões em que eles têm boa parte do faturamento, em um período de tempo menor, eu consigo tocar as operações e fazer isso. A do PCC é diferente. A do PCC é o que eu chamo de operação vertical, porque a infiltração deles é institucional. É o que torna um país um narco-estado. É mais parecido com Colômbia, como houve problema com eles, é parecido com o México. Na infiltração vertical, olha só o trabalho de articulação do Estado que você tem que ter. Você tem que ter o trabalho de inteligência com a COAF, você tem que ter... É que ele tá fazendo um bom trabalho de caracterização, de explicar, de pintar um cenário de por que a medida dele se justifica. Por enquanto tá fazendo um trabalho muito bom, usando cases, usando a lógica. É muito complexo. Então cada remédio para cada área é diferente. Agora, o Estado de Defesa, ele representa a resposta para a reocupação de algo que é constitucional, que é o controle do nosso próprio território. Agora... Eu preciso retomar o meu território. Viver desculpa, precisa de mais 5 segundinhos. Eu já passo a bola. Não é um mal de cara que faz live, eu gosto de falar. Só um comentário. Tava indo muito bem na explicação, tentaram cortar a linha de raciocínio 1 ou 2 vezes dele antes dele fazer a conclusão do argumento dele. Ele muito habilmente não deixou ser interrompido, senão ele ia perder o controle da narrativa. E aqui usou o humor. Ele falou, não, é mal do cara que faz live, a gente não vai ficar falando. É importante. O uso de humor, comentários bem-humorados, sempre são bem-vindos, na dose certa. Ninguém tá falando pra você virar um comediante de stand-up, mas aqui e ali gera conexão. Vamos ver só a conclusão desse raciocínio dele. Se eu não recuperar o território, eu não tô cumprindo eu tô prevaricando como presidente. Eu preciso recuperar o território, senão o Brasil não é um país. Agora, é uma piada. candidato, como é que vai fechar essa conta? O senhor falou dos superpresídios, tá? Isso... Aí, beleza, já abandonou o debate que eles tinham ali e já foi para agora gasto. Bom, pessoal, se vocês quiserem, posso trazer mais reacts do Renan Santos aqui nesse canal. Algumas novidades, você que chegou até o fim do canal, vou aproveitar para dar algumas novidades, posso? Eu passei um hiato, passei um tempo aí sem produzir vídeos, porque a gente estava se preparando para produzir mais vídeos. Às vezes na vida a gente tem que dar um passo para trás para dar 3 para frente. Então a gente quer produzir mais vídeos, não só 1 por semana, 2, 3 por semana. Meu sonho é fazer vídeo diário. Tendo em vista que teremos mais vídeos, provavelmente teremos mais análise do Renan, porque o Renan é candidato a presidente, ele é o 3º lugar. Assim como a gente vai ter que analisar Flávio, vai ter que analisar Lula, vai ter que analisar Tarcísio e Haddad, vai ter que analisar um monte de gente. Então comenta, deixa aqui os comentários. Quem que você quer que a gente analise, que entrevistas que vocês acharem interessante, coloca aqui e sugestões de vídeos. Porque voltamos com força total. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain rumo a nos tornarmos o maior canal de oratória do mundo. Com a sua ajuda, trazendo conteúdo de qualidade e de graça. Tamo junto, gratidão e até a próxima.